Como é que o ETF IVVB11 vai deixar muita gente rica? Aliás, será que ele vai mesmo? Será que nos próximos anos ele vai ter uma performance tão boa quanto nos últimos 10 anos? Porque vamos combinar, os números são impressionantes, né? Alguém que tenha investido R$200 mil no IVVB11 10 anos atrás, teria quase R$1,5 milhão hoje. Isso chama atenção e faz com que muitos investidores tenham dúvidas como, poxa, será que é hora de colocar todo o patrimônio, ou boa parte do patrimônio nesse ETF? Ou o contrário, né? Será que o bom momento já passou e os próximos anos vão ser ruins, diferentemente dos últimos? Enfim, tem muita gente que acha que essa é a pior hora para comprar IVVB11, mas tem gente que já compraram e estão vendendo aos poucos e gente querendo comprar. E aí eu pergunto, quem tá certo? Será que esse ativo vai deixar muita gente rica? Bom, é isso que o consultor de investimentos aqui do Clube do Valor, o Luca Moura, que está sendo muito elogiado por vocês nos comentários, vai te contar agora. Se você gostar aí do que ele vai te falar, deixa o dedo no like e te inscreve aqui no canal. E aí, Luca, bola contigo. Boa, vamos lá de novo então, Ramiro. E a primeira coisa que a gente precisa entender para descobrir se esse ativo ele vai ou não deixar alguém rico agora nesse ano é a gente entender o que são as principais influências que ele tem, como que ele se comporta. E acho que, de maneira geral, são duas coisas principais que afetam esse ativo: o mercado de ações norte-americano e a própria relação cambial, a variação do dólar. Até porque toda vez que tu compra uma cota desse ETF, tu tá, primeiro, distribuindo aqui os seus ativos conforme ele está replicando o índice. E aí, nesse caso, a gente está, primeiro, trocando o real por dólar e, segundo, a gente está comprando ativos do S&P 500, as 500 maiores empresas da Bolsa Americana. Bom, entendido isso, a gente dá o próximo passo para entender como que esse ativo ele se valoriza. E a gente está falando aqui de dois ativos principais que movimentam aqui esse ativo, né? Dois fatores. O primeiro deles é o dólar, ou seja, se o dólar sobe, o ETF ele sobe também, porque ele está dolarizado, e a Bolsa Americana. A gente está falando aqui do S&P 500, que é o índice que esse ETF ele replica. E quando a gente vai avaliar cada um deles, a gente vai se questionar se, bom, será que o IVV já não atingiu o topo? Será que ele não está muito caro? Será que ele vai derreter agora? Porque ele já subiu bastante no último ano, inclusive como várias pessoas de vocês aqui comentaram. E principalmente com o dólar nas máximas, como ele está agora, né? A gente viu o dólar batendo 6, hoje é na casa mais ou menos de 5,87 quando eu gravo esse vídeo. Ou seja, se o dólar sair desse ciclo de alta e passar a cair muito agora nos próximos anos e meses, o IVVB11 realmente ele vai sofrer. Só que o grande ponto é, será que o dólar está realmente caro? E deixa eu te mostrar aqui um estudo. Lá no começo da metade do ano passado, acho que o fato é que ninguém acertou que o dólar estaria agora nesses patamares que ele está. E ninguém conseguiu prever ainda o dólar batendo mais de 6, apesar da queda recente que a gente teve agora no momento que eu estou gravando esse vídeo. E assim, talvez o Google, com aquela cotação errada que ele mostrou lá um tempo atrás, tenha feito uma previsão. Mas assim, a prática é que a gente não tem como saber. Não tem como saber como o dólar vai estar daqui a 3 meses, 6 meses, um ano. O que a gente pode fazer aqui é diversificar e investir com estratégia. Bom, só que aí tu pode chegar para mim e falar que, Luca, então, na verdade, tu tá constatando aqui para mim que o dólar ele tá realmente muito caro pra gente aplicar agora, porque, pô, ninguém achava que ele ia chegar a 6, ele bateu 6 e agora tá mais ou menos próximo dessa banda. Só que, assim, a verdade que eu tenho que dizer é que o dólar, na verdade, ele tá sempre caro, né? Então, pô, se tivesse comprado ele a R$4, teria comprado caro, a R$5 teria comprado caro, assim como a R$6 também teria comprado caro. E assim, se a gente for voltar lá para 2015, o dólar a R$3 também estava caro, né? E muita gente dizia que esse dólar a R$3 ele tinha vindo para ficar. E nessa mesma época, já se falava do dólar passar de 6, enquanto que em 2018 as máximas elas estavam ainda em 3,7, ou seja, o dólar provavelmente vai subir para sempre. E como eu te mostrei, chegar aos 6 era uma questão de tempo. Da mesma forma que se eu falar para vocês aqui que o dólar ele vai chegar em 10, parece irracional. Pô, a gente está falando aqui de quase dobrar de tamanho, algo que com a concepção que a gente tem hoje é totalmente improvável, mas como eu mostrei para vocês, a gente não tem previsibilidade nenhum controle sobre isso. Porque na prática, o que impacta isso, o que vai dizer com que velocidade isso vai acontecer, se é que vai acontecer, é que o real ele perde um poder de compra muito mais rápido do que o dólar. E esse é o movimento que a gente tem visto ao longo do tempo. O que muda é que existem momentos específicos que aceleram essa alta.
Um exemplo disso é a própria debandada que teve de investidores estrangeiros agora na nossa bolsa, que só em 2024, para vocês terem uma ideia, saíram mais de 24 bilhões de dinheiro da bolsa, que inclusive são responsáveis por movimentar muito do que é o nosso mercado e refletiu a queda que a gente viu no último trimestre agora do ano passado. E esses momentos que eles impactam a relação cambial também tem um impacto grande na nossa economia. Para vocês terem uma ideia, esse movimento que a gente teve de saída de capital estrangeiro agora em 2024 fez com que a gente tivesse o pior desempenho em 9 anos da relação cambial que a gente tem entre o real e o dólar. E assim, na prática, quando as pessoas tiram esse dinheiro aqui do Brasil, isso faz com que a gente tenha uma movimentação mais acelerada nessa alta do dólar. E aí, consequentemente, a gente está falando aqui do ETF VB11, que ele tem a sua carteira hoje dolarizada, ele se valoriza com isso. Mas o segundo motivo da valorização do IVVB11 é a própria bolsa americana. No último ano, a gente viu o S&P subir mais de 23%, enquanto que em 5 anos ele subiu quase 85%. Se a gente for extrapolar um pouco esse número e jogar desde os anos 2000, quase 25 anos para trás, a gente vai ver que a valorização dele é de 335%. E aqui eu nem estou falando do dólar, estou falando da bolsa americana. Enquanto que o próprio IVVB11, nesse meio do caminho, ele valorizou mais de 800% só de 2014 para cá. Ou seja, esses dois fatores, eles têm um impacto super relevante em como é o comportamento desse ETF. E aí aqui eu acho que é legal de fazer um disclaimer do que é um ETF. O ETF, na verdade, ele é uma cesta de ativos que busca replicar algum índice. Como a gente está falando aqui do IVVB11 e ele replica o S&P 500, que são as 500 maiores empresas da bolsa americana, ele representa tanto essas empresas, só que como essas empresas elas estão custodiadas no mercado dos Estados Unidos, no mercado americano, essa receita ela está em dólar também. Então o que a gente vai falar aqui nesse vídeo vai refletir bastante do impacto do dólar e da bolsa americana em relação ao ETF. E aí a gente consegue extrapolar ainda mais o cenário. Pô, não vou voltar agora para os anos 2000, vou voltar para 200 anos atrás. E aí a gente tem um estudo do Jeremy Siegel que mostra que nesse período nenhum outro ativo teve uma performance melhor do que as empresas norte-americanas. Eu posso botar ouro, eu posso botar o próprio dólar, renda fixa, o que for. Nada bateu as ações americanas num período de longuíssimo prazo. E mesmo se a gente fosse levar uma comparação do mercado americano com o resto do mundo, que a gente conseguiria avaliar também num período longo, a gente vê que a disparidade ela ainda é bem relevante. E onde é que eu tô querendo chegar com tudo isso? Quando a gente olha para o potencial que tem o dólar, quando a gente olha para o potencial que tem as ações norte-americanas, a gente consegue consequentemente entender o potencial que o IVVB11 tem de fato trazer muito retorno e de enriquecer as pessoas na prática, como de fato já aconteceu. E só que aí a pergunta que fica, beleza, a gente tá olhando pro histórico, tá vendo o IVV, será que tá na hora de comprar ou a gente já perdeu o timing e não vale mais a pena, agora perdemos o bonde e bom, temos que investir em outra coisa. E mais ainda, quanto comprar? Quanto que cabe hoje na minha estratégia e como que eu vou saber se esse ativo ele faz sentido ou não para a carteira que a gente está pensando em construir? E aqui eu vou te dar um exemplo prático do que eu tô falando. Eu vou abrir com vocês agora a carteira de um investidor que passou por uma sessão de consultoria faz alguns meses e a carteira dele ela chegou assim pra gente. A maior parte era renda fixa, ele tinha alguns fundos imobiliários, tinha algumas ações e quando a gente ia olhar para a parte do exterior, essas aqui eram as compras que ele fez. Ele basicamente colocou alguns ETFs que proporcionalmente não eram tão relevantes pro portfólio dele, só que a gente percebe que o IVVB11 é sim a posição mais expressiva que ele tem. Só que o que a gente nota nessa carteira é que no final das contas ele não tinha estratégia. O que ele fez, e ele admitiu pra gente na própria sessão, foi que, bom, eu tenho um grupo de amigos lá, eu vou comprando conforme eles mandam, e na prática ele nem sabia o que alguma das empresas faziam, não sabia direito como que o ETF ele se comportava, e depois por passar por essa sessão, ficou tudo muito mais claro para ele. Porque o que a gente faz aqui na sessão, na verdade, é, primeiro, te ajudar a entender qual que é o perfil, se faz sentido, se não faz sentido, como que a gente pode fazer uma introdução dos ativos na tua carteira dentro de uma forma que fique confortável para o que é o teu perfil de risco e principalmente, né, ele entendeu o que ele precisava fazer para aprimorar a carteira dele de um jeito que fosse ser muito mais simples do que ele estava fazendo, talvez fosse dar até menos trabalho e trazer um retorno melhor. E a boa notícia é que para ter esse mesmo tipo de clareza, para participar de uma consultoria de investimentos gratuita, que é basicamente uma introdução que a gente disponibiliza para que tu tenha um primeiro contato com um profissional de investimento, e a gente hoje tem 3 vagas disponíveis. Então te inscreve aqui no link da descrição, tenho certeza que tu vai gostar
gostar e aí a nossa equipe vai entrar em contato contigo. Bom, e para saber se para tua realidade vale a pena ou não investir em VVB11, primeira coisa é que a gente precisa alinhar 3 pontos. Primeiro, a tua carteira hoje, ela já está de acordo com o que tu enxerga em relação a risco e retorno? Isso já está equilibrado para ti? Segundo, tu prefere investir de forma ativa ou passiva? Escolher os ativos ali que tu vai aplicar ou deixar que tenha uma carteira diversificada por si só? E terceiro, que talvez seja até mais importante, é qual o teu horizonte de investimento, se tu está mirando aqui em investir para o longo prazo. E assim, agora a gente vai explorar um pouco mais esses 3 pontos. E o primeiro deles, a partir do momento em que o risco da tua carteira para a tua realidade ele já está adaptado, aí que a gente começa a pensar em aumentar o retorno. Antes disso, a gente não pode pensar em querer aumentar a rentabilidade, sendo que a carteira ela ainda está super desequilibrada. E eu falo isso por quê? Porque a diversificação, talvez ela seja aqui o que a gente chama de o único almoço grátis do mercado. Então, é muito importante que a gente trabalhe com isso a nosso favor. Até porque o próprio VVB11, que a gente está olhando aqui, que no passado, teve retornos super relevantes, essa relação do dólar. Se a gente fosse levar em conta o S&P 500, que é a bolsa americana, ele passou quase 12 anos lateralizando. Então, a gente vê de fato a importância dessa diversificação. Assim como, além de ter lateralizado, a gente já teve diversos momentos em que essa bolsa ela despencou mais de 50%, como aconteceu ali de 2007 a 2008 por conta da crise do subprime. Mas aí tu pode me dizer: Luca, isso aí foi há muito tempo, nem vai acontecer de novo. E vou te dizer, pode ser que não aconteça da mesma maneira que aconteceu, só que agora em 2022, a própria bolsa americana chegou a cair quase 25%. Ou seja, apesar do excelente desempenho no longuíssimo prazo, a tua carteira ela precisa estar preparada para aguentar também esses momentos mais difíceis. Porque, assim, imagina, se a carteira tem um patrimônio alocado todo nesse ETF e ele vai lá e cai pela metade, 50% do patrimônio vai pro ralo, porque simplesmente ele não teve uma carteira que estava diversificada, não estava protegida. E o pior de tudo é que vamos supor que o investidor foi lá, colocou R$1 milhão em VVB11 e aí, bum, de uma hora para outra, 500 mil. O primeiro pensamento que esse cara vai ter é será que eu vou vender porque vai cair mais? O que eu faço agora? Será que eu espero? Então, muitas vezes ele fica perdido nesses casos. E aí, o que acontece? Normalmente, ele comete aquele erro que é o mais comum do investidor, que é ter comprado um ativo que está na alta e vendido ele na baixa. O que eu tô querendo dizer com isso no final das contas? Que quanto mais concentrado tu tá, mais suscetível é tu tomar decisões erradas e ficar impactado com os teus vieses emocionais por conta disso. E aí, quando eu mostro o retrato para vocês dessa importância, de como é o comportamento, essa imagem que está aparecendo na tela, ela considera desde 1996 até 2024, índice Brasil, índice americano em reais e a carteira com metade, né? O que eu quero que vocês percebam? A carteira que está diversificada, ela teve um retorno aí quase 1.500% superior ao melhor desempenho que foi o do S&P e teve uma pior queda durante esse período inferior, ou seja, de fato mostrando que a diversificação aqui nesse período ela foi eficiente. E aí eu já vou aproveitar para entrar no segundo ponto. E a segunda pergunta que eu também quero te fazer, que é, tu prefere investir em ativos puros, escolhendo quais são os ativos que vão compor a tua estratégia, ou de maneira passiva, comprando aí um ETF como o VVB11, que a gente acabou de descobrir que ele replica o S&P 500, que tem as 500 maiores empresas da bolsa americana e já faz esse trabalho de diversificação para ti. E assim, isso vai fazer com que tu tenha um retorno médio porque tu está investindo na média de mercado. E por outro lado, existe a outra forma, que seria com os ativos puros, onde tu vai escolher os ativos ali e vai fazer essa composição como tu julgar melhor. O que é importante de eu te alertar se tu quiser ir por esse primeiro caminho? Que existem estudos, como esse da JP Morgan que eu estou mostrando para vocês, que mostram que a maioria dos investidores norte-americanos que tentam bater, ou seja, eu vou construir minha carteira porque eu vou bater S&P e é melhor eu fazer os ativos puros, eles acabam tendo um retorno muito inferior ao que é o S&P. E grande parte das vezes abaixo até do que é a inflação. E pior do que todas as outras classes de ativo. E aí, de novo, batendo no ponto que a gente sempre traz aqui, que é a importância de uma estratégia. Então, nós aqui do Clube do Valor, por estar diretamente ligados a esse mercado, a gente desenvolveu uma estratégia em que a gente trabalha assim com ativos puros. Se tu tem essa mesma confiança de que tu vai conseguir
bater a média de mercado num longo prazo, então, cara, fica super à vontade, escolhe os ativos, monta a tua carteira. Se não, eu mostrei para vocês aqui que o IVV ele é uma ferramenta super eficiente para a gente fazer essa alocação de forma passiva. Agora, o terceiro ponto e a pergunta que eu te faço é se realmente tu está investindo pro longo prazo, porque é fácil a gente chegar aqui e olhar para um histórico desde 1996, ver que esse indicador aqui rendeu mais de 16% ao ano e pensar só nisso. Só que esse pensamento, ele pode te induzir de uma maneira equivocada, porque, bom, tu olha para esse cálculo, tu olha para o retrato inicial, para o retrato final e fala, bom, se eu colocar aqui todo o meu dinheiro em IVVB11, em S&P 500 e em 10 anos eu tiver um patrimônio multiplicado por 10 vezes, tá ótimo, vou colocar todo o meu dinheiro então. Só que quando a gente olha só para os retratos, a gente às vezes deixa passar despercebido uma coisa, que ao longo desse caminho, desses 10 anos, a gente teve percalços. E nesses percalços, tiveram momentos em que essa bolsa ela caiu aí 45%. E eu tô falando de metade do patrimônio que sofreu com isso, foi comprometido. E eu te digo, ser um investidor de longo prazo também passa por tu entender e ter a dimensão de que existem momentos que, pô, se eu estiver alocando aqui em 60 meses, em 5 anos, até tem 20% de chance de que, bom, a tua carteira ainda esteja negativa nesse período. Em 10 anos, pô, essa chance ela já cai para 15%. Só que se eu falar aqui de 20 anos, as janelas elas dizem que, bom, em nenhum momento, nunca houve nenhum momento em que o S&P ele ficou negativo nessas janelas de 20 anos. Bom, então o que é a conclusão que a gente pode chegar olhando para esses números? Primeiro, se tu está investindo realmente para o longo prazo, pode ser que esse ativo faça muito sentido para ti. Se tu tem uma opinião diferente, eu quero que tu compartilhe aqui comigo. Tá comprando IVVB11, tá investindo de outra forma, ou até alguma coisa que a gente nem mencionou aqui nesse vídeo, deixa o teu comentário aí pra gente ficar sabendo também. E vou deixar aqui ao lado um vídeo que a gente disponibiliza com mais informativos, falando um pouco mais de mercado. Então segue acompanhando a gente. Obrigado pelo feedback que vocês deixam aqui pros vídeos que eu tô gravando. Um grande abraço e até mais.